A fome no mundo é a pior da história. Atualmente, a fome no mundo atinge números nunca antes vistos. Os novos relatórios da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apontam que aproximadamente 811 milhões de pessoas sofrem de fome. Além disso, 2,3 bilhões de pessoas não têm acesso a níveis de alimentação adequados. Outros dados da Rede Global contra Crises Alimentares apontam que 193 milhões de pessoas em 53 países enfrentam insegurança alimentar aguda, ou seja, a falta de acesso consistente a alimentos suficientes para que todas as pessoas de uma família tenham uma vida ativa e saudável. Mas quais fatores estão levando a essa catástrofe humanitária nos países e no mundo? Vamos descobrir neste vídeo. Mas antes, se inscreva no canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. Apesar de produzir alimentos que são suficientes para alimentar toda a população global, o planeta hoje vive uma das maiores crises alimentares da história. O número total de pessoas enfrentando a fome no mundo está 22% acima do recorde registrado no ano anterior. Alianças integrando ONGs, as Nações Unidas e a União Europeia alertam que a recente guerra na Ucrânia piorou um cenário que já vinha se agravando em ritmo alarmante, bem antes do conflito com a Rússia. A realidade requer ações de maior urgência para evitar a fome e a morte em todos os continentes, sobretudo na África, que vive graves crises humanitárias. O mundo hoje segue em direção errada, com uma forte alta da fome em diversos países. E o que está causando essa alta na fome? A resposta, na verdade, envolve uma combinação de vários fatores, sendo 5 principais: conflitos e guerras, mudanças climáticas, choques econômicos, pandemia e o desperdício. Esses fatores combinados viraram uma espécie de tempestade perfeita e estão impulsionando esse problema no mundo. Atualmente, os preços dos alimentos se equiparam e até mesmo superaram os valores registrados nos anos de 2008, 2011 e 2014, período nos quais o mundo enfrentou choque nos preços dos alimentos e crises alimentares. Para termos uma noção, de acordo com o Índice Global do Preço dos Alimentos, um índice que compila os preços de diversos alimentos como cereais, carnes, frutas e outros alimentos, o mundo está na pior situação das últimas décadas. Atualmente, o índice está no maior patamar desde 1992. Ou seja, o preço dos alimentos nunca esteve tão caro. Somente no primeiro trimestre de 2022, a inflação dos alimentos nas nações em desenvolvimento avançou 10% na comparação anual. Esses países, localizados sobretudo na América Latina, Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África, são os mais afetados pela escalada de preços. Mesmo os países que são conhecidos por produzir alimentos, como é o caso do Brasil, são extremamente afetados. Vamos então entender melhor os fatores que estão por trás desse problema global. O primeiro fator que explica a alta da fome no mundo são os conflitos e guerras. O chefe da ONU, Antônio Guterres, em pronunciamento recente, destacou que cerca de 60% das pessoas desnutridas do mundo vivem em áreas afetadas por conflitos, mas que todos os países podem ser afetados. O principal exemplo, sem dúvida nenhuma, é a invasão russa na Ucrânia, que significou um enorme choque na dinâmica de importações e exportações de alimentos mundial. Os países envolvidos diretamente na guerra na Ucrânia não só são grandes exportadores de grãos, como também têm relevância no fornecimento de fertilizantes para as nações produtoras de alimentos. Como resultado, a guerra tem ameaçado a segurança alimentar ao redor do mundo e afetado os preços dos alimentos. Para termos uma ideia, a Ucrânia e a Rússia produzem juntas 30% da oferta mundial de trigo. O trigo é um dos cereais mais consumidos no mundo, junto com o milho e o arroz, e a sua cultura possui uma grande importância econômica e alimentícia, pois faz parte da dieta de praticamente toda a população mundial, e também compõe a alimentação animal na agropecuária. O segundo fator que explica a alta da fome no mundo são as consequências negativas das mudanças climáticas sobre a produção agrícola mundial. Na África, por exemplo, um dos continentes mais afetados pela fome, o Nordeste africano, mais conhecido como o Chifre da África, está sofrendo sua maior seca em 4 décadas. Já no caso moçambicano,
Tempestades tropicais, chuvas torrenciais e inundações estão entre os eventos extremos que prejudicam a situação agrícola e alimentar. A nação de Cabo Verde, por sua vez, registrou o 5º ano consecutivo sem produção agrícola significativa, tal como aconteceu em diversas nações do Sahel. Uma faixa de 5.400 quilômetros de extensão entre o deserto do Saara e a savana do Sudão. Todos esses casos são típicos exemplos de consequências negativas climáticas que aumentam os problemas de uma situação que já era grave. O terceiro fator que explica a alta da fome no mundo são os choques e crises econômicas. De acordo com a Organização das Nações contra a Fome, cerca de 70% do suprimento global de alimentos é produzido por pequenos agricultores, pastores e pescadores. Isso significa que a maior parte da produção alimentar no mundo depende de pequenos produtores e pequenas organizações econômicas. Esses produtores, infelizmente, não possuem uma estrutura econômica para enfrentar qualquer tipo de dificuldade financeira e acabam muitas vezes produzindo menos do que conseguem, ou até mesmo não produzindo. As crises econômicas que impactam os preços dos insumos, os salários dos trabalhadores e a produção e comercialização dos alimentos, juntamente com a falta de programas e subsídios governamentais, acabam por prejudicar a produção dos pequenos produtores e, consequentemente, da produção mundial. O quarto fator que explica a alta da fome no mundo é a pandemia. A pandemia gerou choques em toda a economia global, que acabaram sendo refletidos na questão alimentar. As cadeias de produção, abastecimento e comercialização de alimentos foram seriamente afetadas. Para termos uma ideia, um dos principais fatores foi a crise energética. A alta dos preços do petróleo, gás natural e combustíveis, juntamente com as restrições e problemas no transporte marítimo, fizeram um estrago na logística mundial. Com isso, a circulação da produção de alimentos mundial foi seriamente afetada. Se antes da pandemia despachar um container custava $1.000, depois dela o valor chega a $4.000. E houve casos e épocas do ano que superaram a cifra dos $10.000 e $15.000. Com isso, os custos para importar e exportar alimentos foram significativamente afetados, encarecendo assim o preço final dos alimentos. E antes de explicarmos o quinto e último fator, não se esqueça de curtir o vídeo para trazermos mais conteúdos relevantes para você. O quinto e último fator para a produção da fome no mundo é o já conhecido problema do desperdício. Segundo últimos dados do Índice de Desperdício de Alimentos, cerca de 17% da produção total de alimentos do mundo é desperdiçada indo parar no lixo. Isso demonstra claramente como os países não sabem utilizar e reutilizar todos os recursos e alimentos que são produzidos. Mas afinal, o que pode ser feito para reverter toda essa situação então? Sem dúvidas, o primeiro passo e o mais importante de todos no momento é acabar com a guerra na Ucrânia. Os países devem procurar soluções políticas para acabar não só com esse conflito, mas com os diversos outros que existem e prevenir novos, para construir uma paz sustentável. Além disso, é preciso haver uma coordenação e liderança global para mitigar os riscos interconectados de insegurança alimentar com os demais fatores apontados. Ou seja, é preciso haver uma cooperação global para enfrentar os problemas das mudanças climáticas, choques energéticos, econômicos e de desperdício. Qualquer solução significativa para a fome global requer a reintegração da produção alimentar e da cooperação mundial. Como exemplo, para atingir essa mudança de rumo definitiva, podemos citar os compromissos e oportunidades oferecidos pela Agenda 2030. Um plano de ação global da ONU que, no seu objetivo número 2, visa acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável. Estes são então os primeiros passos para evitar o aumento desse problema mundial e reverter essa catástrofe humanitária. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre a crise alimentar e a fome no mundo, ajude este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para novos vídeos, onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!